Fala galera, hoje iremos aprender sobre um gráfico chamado heredograma. Heredograma nada mais é, pessoal, do que um gráfico que tenta investigar quais são as relações genéticas entre os indivíduos, tá? E esse heredograma é com relação à primeira lei de Mendel. Então, vamos entender um pouco sobre esses gráficos que estão aqui embaixo e tentar interpretá-los. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu só terminar de escrever aqui Mendel. Pronto. Então vamos lá. Primeira lei de Mendel. Eu quero que vocês visualizem o seguinte. Toda vez que vocês visualizarem um quadrado, isso se refere ao indivíduo masculino. Certo? Do sexo masculino. Toda vez que vocês visualizarem a bola, isso vai se referir ao indivíduo do sexo feminino. Se vocês visualizarem essa figura geométrica, o heredograma não está interessado em dizer para vocês qual é o sexo. Sexo ele é desconhecido. Tá bom? Então, quadrado, indivíduos de sexo masculino, bola, indivíduos de sexo feminino, e esse losango aqui, sexo desconhecido. Em biologia, vocês vão ver muito eu colocando esses símbolos aqui. Ó. Masculino, que é o símbolo grego, eu posso representar assim. Feminino, eu posso representar dessa maneira. Tá bom? Então, nos casos de genética, eu posso estar usando muito isso. Bem, caso o quadrado ele seja representado em geral pela cor escura, significa que o indivíduo ele é afetado. O que é o afetado? O afetado significa que ele tem um problema genético, que ele tem algum problema que a gente está querendo investigar. Por exemplo, ele tem alguma deficiência, algum problema geral que provoque a questão da pergunta. Tá? A bola preta também segue o mesmo sentido. Significa que o indivíduo é afetado, ele tem a doença. Quando vocês virem dois indivíduos ligados por um tracinho, significa que eles estão casados. Se eles são ligados por dois tracinhos, como está aqui, significa então que eles é um casamento consanguíneo, ou seja, um casamento entre primos, tá bom? Entre membros da própria família, tá? Eles são parentes. Agora vamos interpretar outra coisa do heredograma. Nesse caso aqui, os homens, eles sempre são colocados da esquerda para a direita, tá? Então, veja bem. Esse homem, segundo esse heredograma, está casado, por causa desse traço aqui, ó, com essa mulher. E eles tiveram um filho, o que representa por esse traço aqui. Ó. Por que eu digo que é um filho do sexo masculino? Porque no final de tudo é um quadrado. Belezinha? Já esse outro caso, um homem casou-se com a mulher, a gente sabe por esse traço aqui, ó. Casou-se com a mulher e não tiveram filhos. Aí, ó, não aparece nada. Já esse outro caso, se eu desenhar aqui assim, ó, um homem, uma mulher, eles estão casados e eles tiveram quantos filhos? Primeiramente teve uma filha, sempre olhe da esquerda para a direita, uma filha
do sexo feminino, depois outra filha do sexo feminino, outro filho do sexo masculino e outro filho do sexo masculino, totalizando 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, tá bom? Então, basicamente é isso que eu tenho para ensinar para vocês com o heredograma. Agora a gente vai para os exercícios. Olha só que interessante, como resolver esses exercícios? Que a gente então tem um heredograma e a gente vai tentar identificar o heredograma, certo? A primeira geração do heredograma é sempre de cima para baixo. A primeira geração aqui, ó, vai ser representada por eles. A segunda geração vai ser representado por eles. E a terceira geração vai ser representado por essa linha, essa fileira, tá? Então eu posso dizer que a partir daqui temos netos desse casal aqui. Beleza? Continuando a explicação. O homem casou-se com essa mulher. O círculo é preto? É. Não significa que o indivíduo é afetado. Tá bom? É afetado. Beleza? Então, o círculo preto significa que o indivíduo é afetado. Tá bom? Aí eles tiveram quantos filhos? A gente sempre olha da esquerda para a direita. Teve uma mulher aqui, ó. Teve outra. E teve um homem. Indivíduo do sexo masculino. Sendo que quem é afetado? Quantos são afetados desses filhos? Só essa daqui. Somente ela. O que está representando esse tipo de relação entre esses dois homens? Significa que eles são irmãos. Tá bom? Eles são irmãos, esses dois homens. E os dois homens são afetados, porque estão pintados em pretos. Aí essa mulher se casa com esse homem, beleza? E tem uma filha não afetada, uma filha afetada, uma filha não afetada e um filho afetado. Já esse homem aqui, filho desse casal, se casa com essa mulher não afetada e tem uma filha afetada, uma filha não afetada, um filho não afetado, um filho afetado e uma filha afetada e um filho afetado. Eles se casam e têm uma filha não afetada, um filho não afetado, uma filha afetada e um filho não afetado. Então, tá aí o básico do heredograma. Só que a gente tem que ver o que o problema está pedindo, né? Para responder a questão. Então, vamos lá. Vamos entender o que esse problema está pedindo e a gente segue adiante na nossa aula. Vou apagar tudo aqui para que possamos resolver melhor esse problema. Vamos lá. Analise o heredograma e assinale a alternativa correta. Isso a gente acabou de fazer, né? Nesta família há 3 casais. Vamos conferir se há 3 casais nessa família. Um casal, 2 casais, 3 casais. Isso está correto. Todas as alternativas estão dizendo que tem 3 casais, então segue o baile. Há 7 homens. Tem 7 homens? Vamos contar. 1, 2. Para não lhe atrapalhar, sempre conto da esquerda para a direita. 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 homens. Tá ok. Segue o baile.
olha só, todos têm 7 homens. Então, todos estão dizendo, as alternativas estão dizendo que tem 7 homens. Então, todas estão certas por enquanto. O indivíduo 5 é tio de 14. Vamos ver se isso é verdade. Qual é o indivíduo 5? A gente está vendo a numeração. O indivíduo 5 aqui, ó, é tio de 14. Para ser tio, ela tem que ser irmão do pai, né? E tá aqui, ó. Realmente ela é irmã do pai. E ele tem um filho que é sobrinho dela. O indivíduo 5 é tia de 14. Não é tio, ela é uma mulher, né? Então, tudo que tiver tio a gente elimina. A alternativa A está eliminada. É tia, é tia, é tia e é tia. Só resta A, B, C, D e E. Tudo bem? A letra A está eliminada. Não faz parte da nossa questão. Vamos lá. O 12 é primo de 16. Vamos ver o 12. O 12 aqui é um menino, é um homem. E ele é primo de 16. Correto. Aqui, ó. Eles são filhos. Aqui, ó. São filhos de irmãos, ó. De irmãos. Então, logo, eles são primos. Tá correto. Então, a B está certa, a C está certa, a D está certa e a E está certa. Até agora a gente não está avançando muito, não. O 1 é avô de 10. Vamos ver quem é 1. O 1 está aqui, ó. Primeira geração. Ele é avô de 10? É sim. Eu disse isso no começo da aula, que a parte dos que vier para cá são netos desses daqui. 1 é avô de 10. Está correto, está correto, está correto, está correto. Até agora, nada de diferente. A gente não conseguiu eliminar mais nada. O caráter representado em preto é recessivo. É aqui onde eu quero chegar, gente. Tá bom? É aqui onde eu quero chegar. Todo problema com heredograma, ele vai dizer quem é recessivo e quem é dominante. Então, assim, os afetados normalmente ou são recessivos ou dominantes, segundo a primeira lei de Mendel. E a gente tem uns macetezinhos para responder isso daqui. Vamos entender um pouquinho mais. Nos quadrinhos, se vocês virem, 2 brancos originar um filho, é o primeiro indício, originar um filho preto, aí eu posso dizer que a doença ela é recessiva. Isso é para vocês anotarem, inclusive, no caderno. Se vocês baterem o olho e virem isso daqui, vocês podem chutar que a doença aqui, isso daqui é recessivo. Por quê? 2 brancos, eu posso dizer que aqui, se isso daqui é recessivo, os branquinhos são dominantes. Então, no cruzamento de um azão, azinho, vocês vão ver que vai gerar um recessivo. Eu vou cruzar azão, azão, vamos lá. Da azão, azão. Vai dar azão, azinho. Eu cruzo esse com esse. Gera o quê? Azão, azinho. E eu cruzo esse azinho com esse outro azinho. Vai gerar o quê? Azinho, azinho. Então, desses 2 indivíduos, eu tenho a probabilidade de gerar um indivíduo afetado. Então, está ele aqui representado. Certo? Já esse não afetado aqui, ele pode ser qualquer um desses 3. Azão, azão ou azão, azinho. Então, gente,
Aqui é um exemplo que se vocês virem o heredograma dessa maneira, vocês podem colocar que os indivíduos ali, eles são recessivos, tá bom? Agora tem uma outra maneira de enxergar o heredograma. Deixa eu apagar aqui que a gente conversa. Imaginem que vocês enxergam o heredograma dessa maneira. Um homem casou com uma mulher e desse casamento, desse aqui, ó, o homem era afetado, obteve um indivíduo normal e outro afetado. A gente pode dizer o que desse heredograma? Esse heredograma exatamente não representa nada para a gente. Quem é dominante, quem é recessivo. Por quê? Aqui, ó, pode ser recessivo, pode ser azinho, azinho. E esse outro pode ser azão, azinho. Desse cruzamento nascerá 50% dominante e 50% recessivo. Então esse heredograma não está dizendo exatamente quem é quem. Agora, ó, vamos dizer que ele seja dominante, esse problema. Então ele pode ser azão, azinho e esse azinho, azinho. Desse cruzamento que vocês podem fazer em casa, vai nascer 50% de cada um. E também não vai dizer o que é o problema. Então esse tipo de heredograma, que é o que aparece aqui, é o mais difícil de responder. E como é que a gente verifica isso? Vamos então entender. Desse cruzamento aqui, não dá para a gente entender, porque representa quase a mesma coisa desse daqui. Ó. E teve um filho afetado. Agora a gente vai entender a partir desses indivíduos. A partir disso daqui a gente vai entender se a doença é recessiva ou se ela é dominante. Vamos lá. Pessoal, lembra que eu falei a vocês que se vocês virem um caso assim, em que vocês vão ver ao menos do cruzamento de dois brancos, se vocês virem ao menos um indivíduo afetado, podemos dizer que essa doença é o quê? Dominante, esse afetado é dominante ou recessivo? A gente diz, portanto, que ele é recessivo. Azinho, azinho. Então, vocês procurem no gráfico essa figura, para vocês verificarem se a doença é dominante ou recessiva. Se vocês virem muito esse cenário de cruzamento do afetado com o não afetado, tendo só metade não afetado, metade afetado, ele não diz muita coisa. É o caso desse daqui, ó, a gente está vendo aqui. Ó. Um afetado com um não afetado, está tendo metade afetado, metade não afetado. Não está dizendo muita coisa. Um afetado com um não afetado, tendo parte afetado e parte não afetado. Não está dizendo muita coisa. Mas então a gente achou o padrão que vai nos entregar a questão. Tá bom? Esse daqui está dizendo ó, que a doença é recessiva. Quando a gente vê dois brancos cruzando e tendo um assim, um afetado ou vários afetados em um branco, a gente diz então que a doença é recessiva. Tá bom? Estou ensinando para vocês aqui os padrões de resolverem sem necessariamente precisar dos cruzamentos. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa eu apagar essa reta novamente. Vamos lá. Caso vocês vejam dois pretos cruzando, isso aqui o problema raramente vai dar. Dois pretos cruzando e gerando dois afetados, né? Desculpem. Dois afetados cruzando e gerando metade
afetado, uma proporção, né? Metade afetado e metade dominante. Vamos dar um exemplo aqui. Os que gerou isso, certo? Dois afetados cruzando, gerando ao menos um afetado, eu posso dizer que a doença é dominante. Porque aí o cruzamento vai ser assim, ó, azão, azinho com azão, azinho. Se eu cruzar isso e disser que o preto é dominante, então desse cruzamento vai ter a probabilidade de gerar indivíduos dominantes, que são homozigoto dominante ou heterozigoto, como também vai ter a probabilidade de gerar o recessivo, que não vai ser o afetado, o branquinho. Então, é um macete. Quando vocês viram essa situação, vocês podem dizer que o problema é dominante. Os afetados, os pretinhos aí, ó, são dominantes. Certo? São dominantes. Tudo bem, gente? Vou apagar aqui e vou para uma outra situação. Vamos, na verdade, continuar a resolver o problema. Então, o caráter representado em preto é recessivo. Essa aqui está correta. Aí o caráter preto é dominante. A letra C está errada. Já elimina. O caráter preto é recessivo. Isso aqui está correta. E o caráter preto é recessivo. Está corretíssimo. Agora vamos adiante. Uma é a letra B, ou é a letra D, ou a letra E. Não é possível afirmar o genótipo de 3 pessoas aí. Vamos lá. Se eu digo que é recessivo, então, esse eu afirmo. Esse eu afirmo o genótipo, que a doença não é recessiva. Então, todo mundo que é preto é azinho, azinho. Certo? Então, a gente tem como afirmar o genótipo. O genótipo são essas duas letrinhas. Não esqueçam. A gente consegue afirmar o genótipo. Todo mundo que é preto. Certo? Que está afetado. Belezinha? Dá para a gente afirmar o genótipo desse indivíduo aqui, do 1? Dá sim. Se ele fosse azão, como a gente está dizendo que a doença é recessiva, ou seja, só pode se apresentar em azinho, o que vai acontecer aqui, gente? Se ele fosse azão, todos os filhos seriam azão. Azão nasceria afetado ou nasceria sem ser afetado? Nesse exemplo, como eu estou dizendo que para nascer afetado tem que ser azinho, certo? Então, o azãozinho só pode nascer não afetado. Então, se esse for azão, esse avô, todos aqui nasceriam azinho, o que equivalia a 100% dos indivíduos não afetados. Só que a gente não vê isso, a gente vê nascendo aqui, ó, um afetado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, então, que esse pai aqui, eita, borrei tudo. Ele é azinho, certo? Sendo azinho, 50% dos filhos vão nascer assim e 50% dos filhos nascerão assim. Ou seja, 50% não afetado e 50% afetado. É o que a gente vê aqui, ó, nesse heredograma. Então dá para afirmar isso daqui. Esse é outro caso. Todo mundo que você vê aqui, ó, esse é azinho, certo? Porque quando ele vai cruzar com esse daqui, vai dar a chance de nascer afetado e não afetado. E é os casos. Já os filhos aqui, ó, desse cruzamento, vamos fazer aqui comigo. Azinho com azinho. Vamos fazer comigo.
Azão, azinho, não afetado. Azão, azinho, não afetado. Azinho, azinho, afetado. E azinho, azinho, afetado. Então, os filhos não afetados serão assim e os afetados serão assim, nesse cruzamento. Então, dá para a gente determinar esse também e dá para a gente determinar esse, que são não afetados. Tá bom? Até agora está tudo ok. Aí temos o cruzamento desses dois, desse casal, que é azão, azinho com azão, azinho. Porque se aqui for azão, azão em qualquer um dos dois, não vai dar afetado, gente. Não vai gerar afetado. Aí a gente vai ver esse cruzamento como é que vai ficar. Se vocês não entenderam como fazem cruzamento, voltem na aula de cruzamentos, viu? Voltem, é importante. Vamos lá. Agora eu vou cruzar esses indivíduos aqui. Azão, 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 azinho com azão, azinho. Vamos ver o que vai dar. Esse com esse dá o quê? Azão, azão, não afetado. Esse com esse. Azão, azinho, não afetado. Esse com esse. Azão, azinho, não afetado. E esse com esse. Azinho, azinho, não afetado. Os recessivos são afetados. Certo? Então, se eu cruzasse azão, azinho com azão, azão, vocês podem fazer em casa. Não daria nenhum afetado. E como aparece um afetado aqui, eu digo que os pais eles têm que ser obrigatoriamente azão, azinho. Tá bom? Só que os filhos a gente não consegue determinar. Porque os filhos ou são azão, azão, ou eles são azão, azinho. Então, 3 indivíduos aqui, a gente não consegue determinar o genótipo. Esse. Ou eles são azão, azão, ou azão, azinho. Eles teriam que ter filhos para a gente saber o que eles são. Ok? Então, 3, não é possível afirmar o genótipo de 3 pessoas. A letra B está correta. Tá, vamos ver porque a D está errada. Não é possível afirmar o genótipo de 5 pessoas. Foi o que a gente fez. Só 3 que não pode. Não é possível afirmar o genótipo de 3 pessoas. A letra E também aparenta tá certa. Mas vamos ver o que ela está errada. Nas famílias 3 casais, 7 homens, até agora está correto. O indivíduo 5 é tia de 14. 12 é primo de 16. 1. Olha só, gente. O erro foi meu aqui, ó. 1 aqui está dizendo que é avó. 1, na verdade, é avô. Olha o erro meu aqui, ó. A letra B está eliminada. A letra E está correta. 1 é avô. É homem. Ó, 1 aqui, ó. Sendo homem. Certo? De 10. E o caráter representado em preto é recessivo. Não é possível afirmar o genótipo de 3 pessoas. Então, a alternativa é E. Ok? Alternativa E, gente. Para finalizar os exercícios, vamos tentar fazer isso aqui. Finalizar a aula também. Vamos lá. Numere o heredograma abaixo com 1, 2, 3 e 4. A gente vai ter que numerar, né? As gerações. Geração 1, geração 2. Tem 4 gerações dessa família aqui. Geração 3 e geração 4. A gente já numerou. Quantos homens estão representados nessa genealogia? Ah, o heredograma ele pode se chamar de árvore genealógica, viu? Então tem um homem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
resposta aqui 9. Quantas mulheres estão representadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mulheres. Vamos lá. Quantos indivíduos estão aí representados? Quanto no total? Então é 13 mais 9. Que dá igual a quanto? Então, são 23 indivíduos representados. Pode contar que vai dar 23. Quantos são afetados? 1, 2, 3. 3 indivíduos são afetados. Indique, pelos respectivos números, que casais possuem maior número de descendentes. Então, quais são os casais que possuem maior número de descendentes? Com certeza, é o casal 2, coluna 2, segunda geração. O casal número 2 da segunda geração. Olhando sempre da esquerda para a direita. Ele tem 1, 2, 3, 4 filhos. Então é o casal que tem mais filhos. Tá? É o segundo casal da segunda geração. Depois deles, vem quem? Depois deles, vem o primeiro casal. O primeiro casal vai ter 3 filhos. Ó. Primeiro casal da primeira geração. E por último, vem o primeiro casal da segunda geração. Primeiro casal da segunda geração. Faça uma seta indicando o indivíduo 3, 6. Vamos lá. O indivíduo 3 está aqui, ó. Coluna 3. Aí a gente vem. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o indivíduo 6 aqui. Essa é a seta. Certo? Essa é a seta indicando o indivíduo 6. Tá bom? A gente tem que contar da esquerda para a direita. Ok? Então pronto. Aí se eu perguntar a vocês, pessoal, nesse problema, os indivíduos são recessivos ou dominantes? Aí lembra o que eu falei para vocês? A gente tem que achar esse padrão aqui para saber se é recessivo. Se a gente conseguir achar esse padrão em que dois pintados de branco estão gerando ao menos um filho pintado de cor mais escura, ao menos um, certo? Ou vice-versa, a gente tem uma doença recessiva. Esse é o padrão. Pode vir assim, certo? Pode vir sem esses aqui, ó, só eles dois aqui, ó. Se nascer pelo menos 2 brancos, ao menos um pintado de preto e um branco, a doença é recessiva. Vamos entender. Ao menos um. Pode ser que venha só um preto. Se 2 brancos gerarem um preto, um indivíduo assim, ó, afetado, certo? A doença é recessiva. Vamos ver se a gente acha esse padrão. E tem outro padrão. Lembra que eu falei? Se 2 brancos, aqui ó,
Não, esqueci. Então vamos ver. A gente já acha aqui de cara, ó, esse padrão. 2 brancos gerando ao menos um afetado. Então a doença é recessiva. Tá? Aqui, ó, outro exemplo. 2 brancos gerando um afetado. Então a doença é recessiva. Aqui não dá para a gente dizer. Lembre-se que quando tem esse padrão não dá para a gente inferir. Tá bom? Então aqui, ó, respondemos essa questão toda. E se eu colocar a doença dominante ou recessiva, vocês vão dizer que ela é recessiva. Porque vocês encontram esse padrão. Ok, gente? Então é só isso. Até mais e tenha um bom dia.